de liberdade alta. A defesa recorreu. O ano passado essa decisão foi modificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E com uma nova decisão, fora das interferências do assédio da mídia, com seus fundamentos jurídicos também, obviamente, essa pena caiu para 39 anos. E essa mudança foi muito próxima, um mês antes da minha defesa. Da dissertação tinha sido proferida a decisão do Tribunal de Justiça. A mídia não trouxe nenhuma informação espetaculosa a respeito dessa modificação em fase de recurso, a respeito dessa quantidade. Não importava mais, sabe por quê? Porque outros casos vieram, que vem ali ser praticado. Mas a nossa preocupação, insisto, tem sido nessa deturpação, repito, muito sutil. Muito sutil. Digo muito sutil porque a mídia não vai se colocar na TV para dizer que ela está querendo manipular. Que a sua imagem é tendenciosa, que o seu discurso é punitivista. Nós, muitas das vezes, não nos damos conta dessas interferências e reproduzimos esse espírito de revide, muitas das vezes a ideia de pena vingança, que compromete um trabalho sério que vem sendo construído no Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelos advogados, pela Defensoria Pública. E, por outro lado, nós temos uma violência que tem crescido. E um outro ponto, já caminhando para nós fecharmos a nossa fala, que nos preocupa é exatamente essas influências que têm girado em torno de nossa legislação. Nós temos uma legislação penal no país em vigor que é da década de 40. Tanto o nosso Código Penal quanto o nosso Código de Processo Penal pertencem à década de 40. É claro que, ao longo de tantos anos, muitas leis já alteraram a nossa legislação. Mas hoje nós temos no Congresso Nacional um projeto de novo Código Penal, que traz muita polêmica, já é alvo de muita crítica, mas à época, em 2012, quando ele fora proposto, houve um discurso político de super inovação. Vamos incriminar o bullying, homofobia e temas que trazem e despertam o olhar da sociedade. Se ao menos nós pararmos e refletirmos a respeito dessas propostas. Algumas delas não entraram nesse projeto. E poucos, na verdade, têm acesso a ele e as suas informações, sabe efetivamente o que esse novo código, o que essa nova lei vem sendo tratada. Então, a nossa fala é nesse sentido de nós percebermos que nós necessitamos da mídia, sim. Há um discurso pautado por trás dela, e aí nós necessitamos de usar a linguagem o tempo todo. E, fechando a nossa participação, eu quero só colocar para vocês aqui a importância de nós estarmos fazendo isso hoje, utilizamos aqui a palavra, a linguagem, estamos nos comunicando com vocês, e o nosso objetivo é que vocês reproduzam isso. E outra área que nós temos dedicado a nossa leitura também é a análise de discurso. E aí eu quero compartilhar com uma linguista, Elie Orlandi, onde ela diz o seguinte: a análise de discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a continuidade, quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive. Eu prefiro crer e utilizar o discurso como um instrumento de transformação da nossa realidade, desse plano que o homem está vivendo, e essa é a proposta desse seminário, essa é a proposta das mesas que estão sendo aqui formadas. Eu agradeço a atenção de todos, fechei aqui o meu tempo, 20 minutos, ok? Muito obrigada. Agradeço a explanação e a pontualidade. Vocês já sabem a quem eu estou me referindo, inclusive acho uma inutilidade sendo oferecida ação penal em relação a esse particular. Né? Maluco é um juiz que decreta a prisão, evidentemente, de um grupo. Esse é um louco, claro, criminaliza movimentos sociais. Esse é um louco que decreta a prisão de um grupo de pessoas
né, cujas interceptações telefônicas mostram apenas que planejavam explodir uma bomba na saída do Maracanã na final da Copa do Mundo. Uma bomba com estilhaços de prego e parafusos. E claro, é uma inutilidade levar à justiça esse tipo de pessoa que evidentemente é um grito de expressão, né, e como tal é um movimento social que, claro, jamais pode ser reprimido. A mídia, nesse particular, às vezes, ela nos faz ter vergonha. E, pelo simples fato de nos fazer ter vergonha, é uma influência absolutamente positiva. Acho que eu já me dei os 20 minutos. Queria agradecer a paciência de todos e desculpar pela empolgação, mas realmente é um tema bastante complicado. Parabenizá-los pelas exposições que me antecederam. Doutor Marcelo, que tive o prazer de conviver, doutora Inês, que eu não conhecia, mas fiquei muito feliz com a sua fala. Acho que apesar de a gente não ter combinado nada antes, a gente vem bem afinado. Acho que vai ser produtivo o debate. Quero cumprimentar o Décio e dizer o seguinte: a encrenca está criada. E melhor, porque assim, como juiz criminal, eu vivo de encrencas. Mas hoje eu não vou precisar resolver, pelo contrário, eu vou botar mais lenha na fogueira. Então eu acho que a palestra vai ser muito mais produtiva se vocês saírem daqui hoje. Nossa, eu concordo com tudo que o Paulo disse. Eu falo, nossa, eu fui infeliz. Porque eu espero que vocês saiam daqui sem resposta. Eu quero que vocês saiam daqui se perguntando. Então, se vocês saírem daqui hoje com perguntas, eu tenho certeza de que eu vou ter cumprido a minha tarefa aqui. E foram tantas questões... o mundo é movido com as perguntas. São tantas questões aqui diferentes também que eu já abandonei a minha exposição, não dá nem para falar sobre o que eu tinha planejado. E aí eu quero começar assim, com a minha experiência de juiz criminal. Eu quero dizer o seguinte: isso minha experiência pessoal e não estava programado para ser falado. O juiz que julga de acordo com a mídia, ele abre mão da sua independência funcional. Ele se torna refém, se torna covarde. Esse é um juiz que a gente não quer. O bom juiz criminal é que ele tem coragem de fazer o que é certo, mesmo quando todos esperam que ele faça o contrário. Mas, por outro lado, o juiz que se isola da mídia e não percebe o que acontece no mundo ao seu redor, ele é um alienado. E esse juiz a gente também não quer. Então, parece que a virtude está no equilíbrio, no centro. E certa vez, fazer até uma confidência que eu não vou falar o nome das pessoas envolvidas, talvez o doutor Marcelo dessa deduza. Estávamos num debate na escola da magistratura e um juiz criminal famoso, que adota concepções muito garantistas, estava num debate acalorado com vários outros colegas, eu era um desses. E ele sustentava, olha, mas segundo Nietzsche, segundo Kelsen, e utilizava as concepções filosóficas dele para justificar as posições que ele adotava hoje. E aí um desembargador mais experiente, da linha exatamente oposta, pediu a palavra e falou, olha, mas nenhum desses filósofos morou na Rocinha no século XXI. Então ali foi encerrado o debate e cada juiz, cada promotor, ele é livre para fazer aquilo que ele queira, desde que ele fundamente as suas decisões. Então essa é a questão. E quando eu preparei a minha exposição, eu nem me preocupei em falar da influência da mídia no juiz, no promotor, no advogado, porque nós temos os mecanismos para sermos absolutamente independentes. A mídia pode me influenciar, eu posso assistir o show de horrores, posso não assistir, ser favorável ou contra o espetáculo midiático que se dá aos crimes hoje, mas isso não me preocupa se o juiz vê aquilo ou se não vê, e nem se o promotor vê ou não vê. Porque tanto o juiz quanto o promotor, eles são dotados de garantias na Constituição da República, e a garantia mais cara ao juiz e ao promotor é a independência funcional. O juiz está blindado em relação à influência da mídia. Ele pode se deixar levar, mas ele tem todo um instrumento legal para se manter afastado disso e saber receber a influência da mídia e como utilizá-la ou não na sua decisão judicial. Então, quando eu preparei a minha exposição, me parece muito mais interessante, não aquilo que está escrito na Constituição e nem no Código de Ética da Magistratura, que diz que o juiz deve se relacionar de forma cortês com a imprensa,
velando pelo sigilo dos processos que assim o sejam, garantindo a publicidade dos demais. Isso todo mundo sabe. Se eu falar isso, a gente não vai trazer nenhuma novidade. Me parece muito mais importante falar aquilo que não é dito, aquilo que está na entrelinha. E qual é, pelo menos na minha concepção, qual é a influência entre mídia e o universo penal, um tema amplo? O comportamento do ser humano, ele é resultado das informações e do conhecimento que ele absorve. Se assim é evidente que a mídia desempenha um papel fundamental. Se nós somos produtos daquilo que nós absorvemos e do conhecimento que nós adquirimos, é lógico que a mídia desempenha um papel fundamental naquilo que a gente é. Porque a mídia é responsável por dar informação. E se a mídia transmite informação, ela forma opinião, queira ela ou não. A mídia não só informa, ela forma opinião. É uma responsabilidade de todos aqueles que trabalham com mídia. E é por isso que dizem, a mídia é um quarto poder. E quando se fala em quarto poder, a gente não está falando da repartição de poderes clássica de Montesquieu. Até porque a mídia não pertence ao Estado, a mídia não tem controle e nem legitimidade social. Então é lógico que ela não é um poder, como a gente fala na tripartição clássica de Montesquieu, mas ela é um poder de fato. 90% do que se lê, do que se ouve e do que se assiste são controlados no Brasil por 9 famílias. Sabiam? Eu não sabia, eu fui estudar para dar palestra e descobri que 90% do que se lê, assiste e ouve são controlados no Brasil por 9 famílias. É claro que eles exercem um poder e formam opinião. E aí a imprensa hoje, ela chama para si o papel de vigilância do poder executivo, do legislativo e do judiciário. Tudo em função, supostamente, do interesse público. Mas será que a mídia, ela seguia pelo interesse público ou pelo interesse do público? Tem diferença? Porque o que a mídia quer em última análise? Maximizar lucro? Não é isso? Não são empresas privadas que vivem do lucro? O que é notícia? O compromisso da mídia não é com a verdade, não é com a ciência do direito. Talvez esse seja o ponto mais importante. Ano passado estive no STJ em Brasília, assistindo um curso de formação sobre a presidência da ministra Eliana Calmon, e o Erval Pereira, jornalista da Rede Globo, deu a palestra que falava entre mídia e judiciário. E o Erval, jornalista da Rede Globo, Jornal Nacional, ele tem um mestrado em Direito e foi orientado pelo ministro Joaquim Barbosa. Uma das cabeças mais brilhantes que eu vi. Inteligentíssimo. A palestra dele foi mais aplaudida do que a jurídica, por incrível que pareça. E ele falava isso. A mídia se preocupa com notícia. E não com a ciência do direito. E a notícia tem um tempo. O tempo da notícia é hoje. É agora. É ontem. Enquanto o tempo do processo, infelizmente, é lento. Quem vai escolher o que é notícia? Quem controla a mídia. Então a primeira coisa que a mídia faz é controlar os acontecimentos que viraram uma notícia. Segundo, eles vão hierarquizar a notícia segundo a sua importância. Daí as manchetes. Em terceiro lugar, eles vão converter uma notícia em tema de debate social, que é aquele papel que a gente espera de formar opinião. Pegar uma notícia e transformá-la num debate social. E o que eu quero frisar aqui? Que o critério que é utilizado para essa seleção desses 3 critérios, ele é particular e imediatista. De plano se excluem aqueles acontecimentos que provavelmente não despertarão a atenção do público, se não vende no interesse da mídia publicar. E aí eu vou fazer a leitura aqui de alguns trechos. Deputado Plínio de Arruda Sampaio, do PT, votando a lei dos crimes hediondos. Por uma questão de consciência, fico um pouco preocupado em dar meu voto a uma legislação que não pude examinar. Tenho todo o interesse em votar a proposição, mas não quero fazê-lo sob a ameaça de hoje à noite na TV Globo ser acusado de estar a favor do sequestro. Isso certamente acontecerá se eu pedir adiamento da votação. Nós temos um deputado federal no plenário dizendo que está aprovando a lei porque está com medo que vai sair à noite na TV Globo. Senador Jutaí Magalhães, PSDB.
Eu gostaria apenas, em nome do PSDB, principalmente em meu nome, de declarar que, mais uma vez, infelizmente, estaremos votando aqui, nesse instante, matéria da maior importância sem termos tido a oportunidade de um exame completo dos seus efeitos. Senador Cícero Tavares Carvalho, PMDB, estou com graves dúvidas sobre a parte técnica dessa matéria. Pergunto a Vossa Excelência, senhor presidente, se não pode haver uma pausa, pelo menos de 5 minutos, para examinarmos isso, porque, do contrário, vou me negar a votar. Essa é a influência da mídia no direito penal que me preocupa. É o fato que os nossos deputados e senadores, quando são pressionados, fazem qualquer coisa para não sair mal na TV Globo de noite. E quando a gente pensa assim, mas qual é a influência do direito penal na mídia? Qual é a influência da mídia no direito penal? Melhor dizendo. Não é a questão do programa que está sendo transmitido de tarde. Essa existe. Mas essa é expressa. Essa é clara, todo mundo sabe. Todo mundo que ligar a televisão naquele canal, ele sabe o que ele está proposto a mostrar. Essa a gente consegue se proteger. Mas essa que está por trás dos bastidores, a gente não consegue se proteger ainda. Então, assim, eu espero ter cumprido aqui meu tempo, tenho certeza que os debates virão. Quero agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para os questionamentos. Obrigado. Odécio, posso só falar um negócio aqui, só para dar uma intercarga legal? Mas só um segundinho. O tiro saiu pela culatra, porque por isso que eles esqueceram do homicídio na versão original da mídia que me deu. Se tivessem tido mais tempo, teriam se lembrado do homicídio, não estava só 4 anos depois de ter incluído o homicídio. E aí depois do episódio. Eu ia até fazer essa complementação, que o homicídio qualificado só virou crime hediondo por conta da morte da Yasmin na novela, a filha da Daniela Teves. Foi ela que promoveu a campanha, então quer dizer, essa é a influência da mídia no direito penal. Nos nossos 20 e tantos anos, nós temos que se lembrar dessas coisas. Foi 20.